Queridos irmãos e irmãs, dando continuidade então ao nosso estudo que começamos ontem dos dons do Espírito Santo. Ontem nós conversamos um pouquinho sobre o dom da sabedoria, que é o conhecimento para ter condições de julgar as coisas de acordo com o ponto de vista de Deus. E a partir daí tomarmos também, é claro, as nossas decisões. Precisamos da sabedoria divina, deste dom, né? Para que a gente possa ter essa capacidade de julgar todas as coisas, ter este olhar de Deus sobre a vida, que não é fácil, né? A gente peca muito em não acolher este grande dom do Espírito. E hoje, aqui em cima está o dom da inteligência, mas também é chamado de o dom do conhecimento, do entendimento, né? Se o dom da sabedoria potencializa, ou seja, dá uma força e leva a caridade à sua perfeição, o dom do entendimento potencializa a fé. Então vamos entender um pouquinho até a diferença entre o entendimento e a sabedoria. A sabedoria está ligada ao julgar as coisas com o olhar de Deus. O entendimento está mais ligado ao conhecimento da fé. Aquilo que não tem a certeza humana, né? A fé, ela precisa disso. A fé, ela não é certeza humana, palpável, visível. Senão não tem necessidade da fé. Eu não preciso ter fé para acreditar que agora está noite. É evidente que está noite. Se você não precisa ter fé para acreditar que quem está falando com vocês é o Padre Heriberto, é claro que sou eu. Não precisa da fé. Então, para coisas verificáveis, palpáveis, eu não preciso da fé. Eu preciso da fé para aquilo que está escondido, né? Por exemplo, quando você olha a Eucaristia, você vê um pedaço de pão. Para você saber que ali é Jesus, você precisa recorrer à fé, né? Como diz o canto de adoração, né? Vem a fé em socorro se o sentido nos faltar. Então a fé, ela vai muito mais longe. A fé, ela se abre muito mais do que a razão. E nós precisamos deste dom do Espírito Santo para que a gente possa perceber, né? Também é um dom ligado à intuição, para que eu possa então entender com clareza os mistérios da fé. Vamos entender um pouquinho então a partir da sua definição. Primeiro, é um hábito sobrenatural, como ontem. Não é um hábito que nós desenvolvemos com a nossa humanidade. Eu quero ter o entendimento, quero ter o dom do entendimento, então para eu ter o dom do entendimento, eu vou então fazer isso, fazer aquilo. Não, porque é um dom, é um hábito sobrenatural. É Deus quem nos dá este dom. Nós podemos incrementá-lo, podemos vivenciá-lo de uma maneira mais concreta, mas iniciá-lo, provocá-lo, jamais. É dom do Espírito Santo sobrenatural. Depois, infundido por Deus, é Ele quem coloca na nossa alma e faz com que a inteligência do homem, por isso também é chamado de o dom da inteligência. Queridos irmãos e irmãs, dando continuidade então ao nosso estudo que começamos ontem dos dons do Espírito Santo. Ontem nós conversamos um pouquinho sobre o dom da sabedoria, que é o conhecimento para ter condições de julgar as coisas de acordo com o ponto de vista de Deus. E a partir daí tomarmos também, é claro, as nossas decisões. Precisamos da sabedoria divina, deste dom, né? Para que a gente possa ter essa capacidade
de julgar todas as coisas, ter este olhar de Deus sobre a vida, que não é fácil, né? A gente peca muito em não acolher este grande dom do Espírito. E hoje, aqui em cima está o dom da inteligência, mas também é chamado de o dom do conhecimento, do entendimento, né? Se o dom da sabedoria potencializa, ou seja, dá uma força e leva a caridade à sua perfeição, o dom do entendimento potencializa a fé. Então vamos entender um pouquinho até a diferença entre o entendimento e a sabedoria. A sabedoria está ligada ao julgar as coisas com o olhar de Deus. O entendimento está mais ligado ao conhecimento da fé. Aquilo que não tem a certeza humana, né? A fé, ela precisa disso. A fé, ela não é certeza humana, palpável, visível. Senão não tem necessidade da fé. Eu não preciso ter fé para acreditar que agora está noite. É evidente que está noite. Se você não precisa ter fé para acreditar que quem está falando com vocês é o Padre Heriberto, é claro que sou eu. Não precisa da fé. Então, para coisas verificáveis, palpáveis, eu não preciso da fé. Eu preciso da fé para aquilo que está escondido. Por exemplo, quando você olha a Eucaristia, você vê um pedaço de pão. Para você saber que ali é Jesus, você precisa recorrer à fé. Como diz o canto de adoração, vem a fé em socorro se o sentido nos faltar. Então a fé, ela vai muito mais longe. A fé, ela se abre muito mais do que a razão. E nós precisamos deste dom do Espírito Santo para que a gente possa perceber, Também é um dom ligado à intuição, para que eu possa então entender com clareza os mistérios da fé. Vamos entender um pouquinho então a partir da sua definição. Primeiro, é um hábito sobrenatural, como ontem. Não é um hábito que nós desenvolvemos com a nossa humanidade. Eu quero ter o entendimento, quero ter o dom do entendimento, então para eu ter o dom do entendimento, eu vou então fazer isso, ou fazer aquilo, ou fazer aquilo. Não, porque é um dom, é um hábito sobrenatural. É Deus quem nos dá este dom. Nós podemos incrementá-lo, podemos vivenciá-lo de uma maneira mais concreta, mas iniciá-lo, provocá-lo, jamais. É dom do Espírito Santo sobrenatural. Depois, infundido por Deus, é Ele quem coloca na nossa alma e faz com que a inteligência do homem, por isso também é chamado de o dom da inteligência, a inteligência do homem, sob a ação do Espírito Santo, então debaixo desta sombra que é o Espírito Santo, intui todas as coisas reveladas, tendo em vista o fim último, ou seja, a nossa salvação. Então o dom do entendimento faz com que a gente olhe para a nossa vida, não com base naquilo que está acontecendo agora aqui simplesmente, mas faz com que a gente perceba o que está acontecendo na nossa vida e tenta entender o que isso vai me ajudar ou me atrapalhar para o meu fim último, ou seja, para a minha salvação, para o céu ou não. Então veja como nós precisamos deste dom, para analisar todas as coisas. Nem tudo que aparentemente acontece na nossa vida é ruim. Tem males que vêm para bem. Tem situações difíceis que depois provocam uma conversão maior do nosso coração. E é o dom do entendimento que vai nos ajudar a verificar isso, a perceber isso. É intuição. Espera aí, isso que está acontecendo com a gente
está acontecendo comigo? O que isso pode provocar de bem para a minha salvação? Não para agora, lá para frente, né? É isso aqui que está dizendo. Depois, mergulhar. Este dom nos faz mergulhar de forma profunda nas verdades da fé, porém sem emitir juízo, porque quando eu emito um juízo, aí é o dom da sabedoria. O dom do entendimento não faz a gente emitir um juízo, ele simplesmente faz com que a gente entenda a situação em que estamos envolvidos, com base na nossa fé. E aí tem alguns efeitos, né, que a gente pode verificar isso. Por exemplo, nos santos, né, é interessantíssimo a clareza das verdades reveladas. Você pega aí grandes escritores, teólogos, né? Santos São Clemente de Alexandria. Pega essa gente lá do início da igreja, que não tinha tantos dados, tanta teologia avançada. Como que puderam refletir dados importantes da fé? E mais ainda, como puderam escrever sobre esses assuntos? Incrível. Você pega o Santo Tomás de Aquino, né, que o dom do entendimento nele foi de maneira muito extraordinária, né? Como que ele pôde escrever isso, gente, lá em 1200, 1100 e não sei das quantas, né? Escrevendo uma teologia tão densa. Como que ele pôde interpretar, como que ele pôde intuir tudo isso e colocar no papel, que até hoje, na teologia, a base da teologia católica é Santo Tomás de Aquino. É o dom do entendimento. Entendeu as verdades da fé. E aí tem algumas coisas que opõem, né, a este dom do entendimento: a cegueira espiritual e a miopia espiritual. Cegueira espiritual, quando a gente realmente acha que a nossa vida é só isso aqui. Quando a gente não consegue perceber o mistério que está em cada coisa que a gente vive. E a gente vai vivendo como se nós somos à mercê dos acontecimentos aqui, e esses acontecimentos não nos ajudam em absolutamente nada. Somos cegos espiritualmente, e tem muita gente assim, cegos. Por isso, o que vale é o que está aqui. E tem a miopia espiritual, que é dificuldade em enxergar, não quer enxergar, não faz esforço para perceber. Porque para você ver, quem tem miopia, a gente tem problema na visão, sabe bem, em determinados momentos, se você não força o olhar, você não vê. Então a vida da gente é assim, né? Diante dos acontecimentos, diante da Eucaristia, da palavra, se você não força a sua vida ali espiritual, a sua reflexão, não consegue, é miopia. No primeiro olhar não enxerga, precisa de uma meditação maior. Por isso o valor da meditação também na nossa vida, que nós vamos falar. Agora, esses dois opostos ao dom do entendimento, a cegueira espiritual, a miopia espiritual, estão ligados a dois pecados muito, muito praticados. Um é a luxúria. A luxúria nos tira, faz com que a gente fique cego diante desses dons. Especialmente o dom do entendimento, os pecados da carne, né? Depois o outro pecado é o da gula, mas não pense que é gula só de comida. Existem muito tipo de gula: gula pelo dinheiro,
gula pelo trabalho, gula pela preguiça, né? Também dificulta este dom do Espírito Santo se manifestar em nós, né? Agora, o que precisamos fazer então? Para poder, eu já disse que nós não podemos provocar esse dom em nós, porque ele já é dado a nós já temos este dom. Mas como podemos fazer então para facilitar este dom, ou para nos abrir a este dom com maior frequência? Primeiro é avivar a nossa fé. A fé também é uma graça de Deus, né? Fé não é eu acreditar em Deus simplesmente, puramente. Fé é uma adesão total a Deus, né? Já dizia alguém que fé é caminhar sem ver o caminho, andar no escuro. Isso é fé. Então, diante das dificuldades da nossa vida, nós temos fé, né? Diante da Eucaristia, como é que está a nossa fé? Reavivar, né, a nossa fé, primeira coisa. Segundo, procurar pela pureza, né? Se os pecados ali que interferem muito na abertura do nosso coração para o dom do entendimento é a luxúria e a gula, precisamos regular esses pecados na nossa vida. Então a pureza, né, do corpo e da alma facilita o dom do entendimento. Depois, o recolhimento interior, a meditação. Não podemos viver uma vida no barulho do jeito que a gente vive, né? Precisamos meditar toda noite antes de dormir. Seria muito importante se fizéssemos um exame de consciência, um momento ali de meditação, tentar interpretar um pouco o nosso dia. Você já pensou como seria bonito isso na nossa vida? Como a nossa vida seria mais aberta ao Espírito se, antes de dormir, a gente pensasse: como é que foi o meu dia? Como eu posso ver o agir de Deus ali, tendo em vista a minha salvação? Aquela dificuldade que eu tive com aquele colega de trabalho, as coisas que ele disse para mim, que me machucou, será que ele está totalmente errado? Ou ele me apontou alguma coisa que eu preciso realmente mudar? É a meditação que nos ajuda. Meditar a vida através da palavra, né? Então o Espírito Santo é o amigo do silêncio, é o amigo da meditação. Ele gosta de falar com a gente através do silêncio. Depois também a fidelidade à graça, né? Nós sermos fiéis a Deus.